2024 vai ser muito melhor. Aleluia! 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 Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque este é o melhor ano das nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós estamos crescendo. Obrigada, Pai. Eu declaro um crescimento exponencial sobre essa igreja. Eu declaro um crescimento exponencial sobre a vida de cada um, em o nome de Jesus. Este é o ano de romper. Este é o ano de crescer. Este é o ano de fazer coisas que você nunca imaginou que faria. Este é o ano. Este é o ano. Aleluia. Aleluia. Este é o ano. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Querido, não tinha palavra melhor para um começo de ano como fé. Não tinha. A Nancy, ela diz que o Senhor, Ele precisa da nossa fé e da nossa concordância para o plano dEle para as nossas vidas. E glória a Deus que nós estamos começando 2025 falando e ouvindo sobre fé. Aleluia. Aleluia. Podem se sentar, queridos. Obrigada, banda. Aleluia. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aleluia. Tem a nossa confissão? Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar primeiro? Pai, eu te rendo graças, Senhor, por essa noite. Obrigada, Pai, por cada um daqueles que será alcançado pela Tua palavra. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão na internet, aqueles que vão ouvir depois. Obrigada, Senhor, porque a Sua palavra vai de encontro com a necessidade de cada um deles. Nós te rendemos graça, Pai, pela Tua unção neste lugar. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos para a confissão? Aleluia. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Aleluia. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é A Fé Tem Uma Voz. E é tão bom porque a gente já sempre começa os cultos fazendo uma confissão, né? Porque a gente só fala daquilo que a gente crê. E a gente crê aquilo que a gente fala. Então, conforme eu vou falando, eu vou crendo. Conforme eu vou crendo, eu vou falando. E assim vai um ciclo. Eu creio e falo, e creio e falo, e falo e creio. E assim sucessivamente. Aleluia. Eu queria começar fazendo uma indicação aqui. O livro Fé e Confissão, do Charles Capps. E Você Pode Ter o que Você Diz, do irmão Reagan. Fé e Confissão está R$ 59,90. E o Você Pode Ter o que Você Diz está R$ 19,90. Só isso, e ainda tem 20% de desconto para você que pegar hoje. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu não estive aqui no domingo, mas eu ouvi a mensagem do pastor Edson. E ele falou algo naquela mensagem que mexeu comigo. Ele falou que o problema não é que nós não temos a palavra, sabe? Não é que nós não estamos crendo. O problema é que nós não estamos falando, ou quando nós falamos a coisa errada. O pastor Ricardo esteve aqui também no começo do mês, e ele falou sobre a semente, né, que é a palavra.
E nesses 2 cultos, os 2 falaram sobre o que a gente está semeando, a palavra que a gente está semeando. E aí, a gente aprende, a gente já ouviu muitas vezes aqui, que aquilo que nós falamos é aquilo que nós vamos colher também. Por um tempo eu pensava, tá bom, mas eu estou declarando, mas aí se eu falo uma coisa errada, vai desfazer a palavra de Deus que eu estava declarando? E eu não entendia o que acontecia com isso. E aí eu pensava, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. E por que então que vai desfazer aquilo, por que ela não vai desfazer a coisa errada que eu falei? E eu ficava com essa dúvida, e eu acredito que muitas pessoas podem ter essa dúvida também. Por que a palavra de Deus ela não vai desfazer algo errado que eu falei? Só que a questão não está nisso, a questão está em, quando eu falo outra coisa sem ser a palavra de Deus, aquilo gera dúvida no meu coração. E Jesus falou que quando a gente fosse falar algo, aquilo não poderia causar dúvida no nosso coração. Se causasse dúvida no nosso coração, aquilo não ia funcionar. Vamos lá para Marcos 11. Aleluia, aleluia. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então a questão é não duvidar no seu coração. Se você está falando uma coisa e depois você fala o contrário, aquilo vai começar a conflitar uma coisa com a outra. E vai acabar gerando dúvida no seu coração. Porque o seu coração, ele não tá. O pastor deu até o exemplo de um sapato. A terra é nosso coração. O nosso coração, ele vai plantar aquilo que foi semeado. Se bom ou ruim, a terra ela não tem nada a ver com isso. Ela só vai produzir. Eu queria aproveitar com isso e fazer um exemplo visível para vocês. E eu quero ler também o que está lá em Mateus 15. Mateus 15, 10. Pode ser na NVT, por favor. Vou mostrar algo que eu pensei. Ainda bem que o diaconato ali está de férias. Os 2 copos, eles são 2 pessoas diferentes, 2 corações diferentes. O líquido branco, ele é a palavra, é aquilo que você está confessando, aquilo que você está crendo. E aqui tem uma pessoa que ela está crendo sobre finanças, por exemplo. E ela está colocando versículos sobre finanças, está ouvindo ministração sobre finanças e está declarando. Aqui eu tenho outra pessoa fazendo a mesma coisa. Vamos sobre finanças também. E ela está, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, eu sou suprida em todas as coisas. Só que aí chega no começo do ano, e essa pessoa, ela ouve uma pessoa falando assim, o ano mudou, mas as dívidas continuam. A dívida é a mesma. O que aconteceu? Ela contaminou o coração dela. E é isso que acontece, ela está contaminando o coração. E aí ela vai ter que continuar falando, e ela volta a falar os versículos. Só que vai demorar mais tempo para se manifestar, porque ela vai ter que tirar toda aquela incredulidade que ela colocou para poder se manifestar a palavra. Enquanto o outro continua falando até que se manifeste. E a outra pessoa, ela vai se perguntar por que não está acontecendo com ela. Não está acontecendo com ela porque ela está falando a coisa errada. Não está acontecendo com ela porque ela está crendo naquilo que o diabo está falando e não naquilo que Deus diz. Porque o Senhor, ele não fala que quando muda o ano, as dívidas do ano passado continuam. Você pode sim ter feito dívidas, mas mudou o ano, o Senhor, ele continua o mesmo. O mesmo Deus que te proveu, que te sustentou no ano anterior, é o mesmo Deus que vai te sustentar no ano seguinte e no próximo ano. Muito obrigada, viu? Gente, eu estou tão grata pelo departamento infantil, que aí vem essas ideias assim. E o Senhor, ele vai continuar nos suprindo. Mas nós precisamos nos encher com a palavra dele para que a gente fale a coisa certa. A fé, ela tem uma voz. Lá em 2 Coríntios 4:13. RA, por favor.
Não, é 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então nós vamos crer, a nossa voz, ela vai detectar aquilo que nós estamos crendo. Sempre vai ser assim, o que você estiver crendo é aquilo que você vai estar falando. Não tem como eu crer em algo e não falar daquilo. Nós sempre vamos falar aquilo que nós estamos crendo. Eu quero ler algo aqui nesse livro. O irmão Reagan falou assim: se você foi derrotado, derrotou a si mesmo pelo seu modo de pensar, de crer e de falar. Se formos derrotados, não vai ser porque o diabo fez alguma coisa. Não, porque ele já foi derrotado. Ele não tem poder algum sobre nós. Mas se acontecer alguma coisa que nos tirou dessa posição de mais do que vencedor, foi porque nós pensamos errado. E aquilo que nós pensamos faz com que a gente fale sobre aquilo. Nada do que a gente vai falar, a gente primeiro pensa e depois a gente fala, né? E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos falando. E um tempo atrás, eu sempre falei, vira e mexe, eu comento que eu não gosto de ser pega de surpresa, porque eu não gosto mesmo de ser pega de surpresa. E aí o Senhor um dia ele falou para mim, você não precisa ser pega de surpresa, porque você vai viver amanhã aquilo que você está declarando hoje. Então, aquilo que você está declarando hoje é aquilo que você vai viver amanhã. É muito difícil a gente viver algo que a gente não declarou. A não ser, as circunstâncias vão vir, e aí a gente não pode não fazer nada. A gente precisa ir de frente com essas circunstâncias, com um bom depósito que nós temos. Nós precisamos fazer alguma coisa. E nós começamos falando. Se nós não confessar, até para aceitar Jesus, nós precisamos falar. Não basta apenas crer com o coração. Nós precisamos crer com o coração e falar com a boca. Crer com o coração e falar com a boca. Lá em Mateus 10:15. Foi? Põe na NVT, por favor. Eu vou ficar trocando entre NVT e RA, tá? Mateus 15:10. Mateus 15:10. Aleluia. Sabe o que você quer ver no ano de 2025? Nós precisamos estar falando aquilo que nós queremos viver em 2025. Não basta apenas deixar o ano passar. Ah, não, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Não tem esforço nenhum falar aquilo que nós queremos ver. Nós só precisamos crer. A partir do momento que a gente creu, a gente vai começar a confessar e cada vez mais isso vai ficar maior dentro da gente. Até que se manifeste. Jesus chamou da multidão para perto. Peraí, deixa eu ver se é isso aqui. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Jesus falou, ouçam e procurem entender. Aqui ele estava falando sobre os fariseus que não lava a mão e não lava antes de comer. E ele estava falando sobre isso. Ele estava explicando essa parábola, que os discípulos queriam que ele explicasse sobre isso. Vai lá para o versículo 15, por favor. Eu vou até o 18. E aqui Jesus ele explica essa parábola dizendo que aquilo que vai contaminar a gente não é aquilo que nós estamos colocando para dentro. É aquilo que nós estamos colocando para fora, através das nossas palavras, porque as palavras elas são sementes. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Próximo. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo o que come passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras que vêm do coração, é isso que as contaminam. Aqui Jesus está falando, as palavras elas vêm do coração. E é isso que vai contaminar você. Lá em Provérbios, a palavra diz que o coração ele é a fonte da vida. E aqui Jesus está falando, o que sai do seu coração é aquilo que vai contaminar você. Aquilo que sai da sua fonte é aquilo que vai contaminar. Se uma fonte mesmo de água ela estiver ruim, todo o restante do rio ele vai estar ruim.
Não tem como só a fonte estar ruim e o restante do rio não. Não, tudo está ruim por causa da fonte. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está na fonte, no nosso coração. Quais são as palavras que nós temos colocado para dentro? Enquanto eu meditava sobre essa noite, eu me lembrei de algumas coisas que aconteceram comigo no ano passado. Eu me lembrei de algumas coisas que aconteceram comigo no ano passado. E uma delas começou bem lá no primeiro culto de quinta-feira, onde o pastor Roberto estava ministrando. E aquela mensagem, ela fala comigo até hoje. Graças a Deus, pastor, pela sua vida. De verdade. E aí o pastor liberou uma palavra aqui, ele liberou a palavra para a igreja. Ele não falou algo específico para mim ou para qualquer outra pessoa. Ele falou para a igreja e ele falou que aquele ano estava tudo suprido. O Senhor, ele já tinha suprido aquele ano, da parte de Deus já estava tudo feito. E eu estava ali no meu canto e eu falei, uau, esse ano já está suprido. Da parte de Deus já está tudo feito. Que o pastor estava falando sobre o nosso posicionamento e aí ele falou que da parte de Deus já estava tudo preparado, estava suprido, já estava tudo certo da parte de Deus. E eu peguei aquela palavra para mim. Ele liberou para a igreja e eu peguei aquela palavra para mim. Eu falei, amém. Para esse ano já está tudo suprido. Todas as coisas que eu preciso vão acontecer, já está tudo certo. E aí eu comecei a confessar aquela palavra para mim. Eu comecei a declarar aquela palavra. E aí eu ia orar, Pai, eu te agradeço porque esse ano já está suprido, todas as coisas, já está tudo certo. E eu comecei a cada vez mais colocar isso para dentro de mim. E aí, uma semana depois, eu recebi uma mensagem do pastor Edson. Eu estava crendo para fazer a escola de ministros. Aconteceram algumas situações também, né? Da gente falar, não vou fazer e tal. E aí o pastor falou, olha, não fala mais que você não vai fazer. Aí eu tinha saído dos grupos, ele falou assim, ó, como um passo de fé, volta para os grupos. Volta para os grupos como um passo de fé. Eu falei, tá bom, pastor, vou voltar para os grupos. Me coloca lá no grupo de volta. Ele me colocou no grupo, eu mandei mensagem para a vice-diretora, ela me colocou no grupo também. E aí foi indo. E aí eu continuei com aquela palavra do pastor. Já está tudo preparado para esse ano, já está tudo suprido, já está tudo certo, as coisas vão acontecer. E aí quando foi uma semana depois, essa mensagem acho que foi no dia 4 mais ou menos, quando foi no dia 9, o pastor Edson me mandou mensagem, e aí ele pediu algumas informações da livraria, e aí ele falou que precisava conversar comigo naquele dia mesmo. Aí eu falei, tá bom, pastor, vou ir. Aí eu mandei mensagem para o tio Márcio, falei, eu vou demorar um pouquinho para chegar em casa, que eu preciso passar lá na igreja, né, para conversar com um pastor, que ele pediu umas coisas da livraria, e eu não sabia até então o que era. E aí, quando eu cheguei naquela sala, o pastor falou que a livraria ela podia pagar as minhas mensalidades da escola de ministros. E realmente estava tudo suprido para aquele ano, porque eu ganhei as mensalidades, depois eu ganhei a minha viagem para Campina Grande e realmente estava tudo suprido. Mas eu acredito que se eu não pegasse aquela palavra também que o pastor declarou naquele dia, eu não ia acreditar o suficiente para agarrar essa oportunidade. Porque eu poderia falar, não, pastor, beleza, a mensalidade está paga, mas eu ainda tenho outras coisas. Porque ainda tem a viagem, né? E aí, depois de uns dias, eu fiquei pensando, meu Deus, como que isso aconteceu, né? Porque há uns dias atrás, a Jane está rindo, porque eu e ela falou, não, a gente vai fazer depois e tal. A gente já estava com vários planos para fazer em outro lugar. E aí, falando, e eu perguntando para o Senhor, né, como que aquilo tinha acontecido e tal, por causa dessa situação de eu ter saído do grupo, e eu já tinha falado para algumas pessoas que eu não ia mais fazer. E aí, nisso, o Espírito Santo me lembrou que antes de tudo aquilo, eu passei 1 ano e meio confessando, obrigada, Senhor, porque as minhas mensalidades da escola de ministros estão pagas. Obrigada, Senhor, porque as minhas mensalidades da escola de ministros estão pagas. Eu tive o desejo no coração de fazer a escola de ministros quando eu ainda estava no primeiro ano do Rema. Então, a partir daquele momento, eu passei a confessar que estava pago. Eu passei a confessar que ia acontecer. Eu mandava mensagem para a Sara mandava mensagem para mim, e nós duas falávamos que a gente ia fazer lá em Pinheiros a escola de ministros, e a gente vai fazer a escola de ministros no ano que vem. E aí a gente ia falando sobre isso, e ali o Espírito Santo me mostrou aquilo. E aí teve um dia que aqui num culto, a banda estava cantando uma música do Eliezer de fé, e aí estava aquela, sabe, aquele mover todo na igreja.
E aí eu falei, obrigada, Senhor, porque as minhas mensalidades da escola de ministros estão pagas. Só que naquele dia eu não tinha pago nem a minha mensalidade do Rema ainda. E eu estava falando sobre a mensalidade da escola de ministros. E aí o Espírito Santo me levou para aquele dia onde eu estava dançando sobre essa palavra, sobre aquilo que eu estava confessando, eu estava crendo. O meu corpo ali, ele estava reagindo sobre aquilo. E não poderia mesmo não ter acontecido, porque eu passei ali 1 ano e meio confessando. Pode ser 1 ano e meio, pode ser menos, pode ser mais, mas em algum momento aquilo que a gente está falando vai acontecer. Em algum momento aquilo que a gente está falando vai ter que explodir, vai ter que se manifestar. O pastor Tiago, ele falou algo uma vez numa ministração. Quando o natural e o sobrenatural, eles se juntam, algum tem que ceder. E sempre quem cede é o natural, porque o sobrenatural não tem como. É sobrenatural. Como vai acontecer, a gente não sabe. Só que eu preciso me agarrar com aquilo que o Senhor falou. E às vezes a gente está aqui e a gente recebe tantas palavras desse púlpito. A gente recebe palavras específicas para a nossa vida, às vezes para o nosso ministério, e nós acabamos deixando para lá. Eu tenho o costume de anotar essas palavras, porque eu quero voltar para elas e declarar aquilo. Eu quero voltar para elas e olhar e falar assim, isso aqui ainda vai acontecer. Isso daqui ainda vai acontecer, vai acontecer. Quanto tempo, não importa quanto tempo, vai acontecer porque eu confio naquilo. Eu acredito naquilo que a palavra diz, que quando eu falo e creio, acontece. Tem que acontecer, a palavra não tem como mudar. A circunstância, ela sempre vai mudar, mas a palavra de Deus, ela não muda. Céus e terras passarão, mas a palavra permanece. E essa palavra do pastor Roberto, naquele dia, eu peguei ela. E aí, quando foi no final do ano, eu levantei as minhas mãos e falei, Pai, obrigada, porque estava tudo suprido mesmo. Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e vai estar tudo suprido em 2025, e vai estar tudo suprido em 2026, e as coisas que eu estou crendo vai acontecer. Meus projetos não vão ficar no papel, meus projetos vão sair do papel e as coisas vão acontecer. As coisas estão acontecendo o tempo todo. Eu preciso crer nisso, eu preciso falar disso. Lá em casa eu já falei para Ana várias vezes, Ana, quando eu começar a viajar, não me segure. Eu falei isso para ela esses dias. Nem me leva no aeroporto porque eu não quero chororô. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Eu creio nisso. Eu creio naquilo que o Senhor, Ele coloca nos nossos corações. Se o Senhor, o que Deus falou para você sobre 2025? Sabe, às vezes você não pegou essa palavra de que estava tudo suprido no ano passado, mas você pode pegar essa palavra agora. O que Deus falou sobre 2025? Está tudo suprido. Já está feito. Da parte dele já está tudo preparado. É só você agarrar essa palavra e correr com ela. Da parte de Deus já está feito. Não tem mais o que ele fazer. Eu só preciso pegar isso e correr com isso, confiando naquilo que ele falou. Porque o que ele fala não muda, não passa. O Tiago falou que a fé faz a gente estar num lugar onde a gente consegue ver todas as outras coisas. A fé faz a gente estar nesse lugar mesmo, vendo aquilo que vai acontecer. Eu nunca tinha viajado de avião, ano passado foi a primeira vez. Só que eu ainda vou viajar muitas vezes. Ano passado só começou, porque eu vou para muitos lugares. Eu sei disso e eu declaro sobre isso. Eu vou para muitos lugares. Eu vou para muitos lugares. Eu estou entrando mais fundo naquilo que o Senhor tem para mim. E eu vou ir cada vez mais fundo naquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso declarar isso sobre a minha vida. Porque eu preciso crer naquilo que o Senhor falou. Então, cada vez mais eu preciso colocar para fora aquilo que o Senhor está me falando. Às vezes Deus dá palavras tão específicas para a gente. Às vezes no nosso quarto, às vezes através da vida de outra pessoa. Não é só para colocar no papel e olhar e falar, fulano me deu uma palavra. Pastor, o Senhor, ele recebeu palavras na imposição de mãos da escola de ministros. E as coisas vão acontecer. As coisas, elas vão acontecer. Cada um de nós recebemos no Rema. Eu recebi tantas palavras no Rema. Uma vez, foi no ano retrasado, numa aula de consagração, o pastor Antônio da Hora,
Ele falou para mim que aquela era um tempo das manifestações do Espírito na minha vida. E eu tinha desejo mesmo de viver as manifestações do Espírito na minha vida. Eu queria fazer isso. Eu queria fluir com o Espírito em qualquer lugar. Não só aqui na igreja, porque aqui na igreja eu fico aqui 40, 50 minutos. Eu queria fluir com o Espírito na onde eu estivesse. Em qualquer lugar, na rua. Em qualquer lugar eu queria fluir com o Espírito. E eu peguei aquela palavra. Eu falei, Pai, eu confio no teu profeta. E a palavra tem um versículo que fala isso. Confia no Senhor e seu Deus, confia nos seus profetas e prosperareis. E eu falei, Pai, eu confio. Eu acredito naquilo que Ele falou. E eu vou declarar isso sobre a minha vida. É uma estação das manifestações do Espírito. E eu comecei a colocar aquilo para dentro de mim. Eu estou vivendo a estação das manifestações do Espírito. Eu estou vivendo a estação das manifestações do Espírito. E ano passado, teve várias vezes, às vezes eu mandei mensagem para o pastor contando algo que aconteceu. Pastor, eu sabia de tal coisa, e aí quando chegou no lugar, aquilo aconteceu porque eu tinha tido uma visão de que teria uma pessoa naquele lugar e aquilo ia acontecer. Ou eu sabia de algo com antecedência antes de chegar no culto que ia acontecer. É uma manifestação do Espírito isso. Uma vez a Sara estava pregando aqui, eu sabia o que ela ia falar uma determinada hora. A princípio você fica, por que eu pensei isso? Só que aí daqui a pouco ela fala aquilo que você pensou, aquilo que veio na sua mente. É uma manifestação do Espírito. Uma vez eu estava no serviço, e aí eu estava orando, tirei um tempo para orar na hora do meu almoço, que eu estava sozinha. E ali, enquanto eu estava orando no meu serviço, eu tive uma palavra de conhecimento, chamei a pessoa para conversar com ela, orei com ela. É uma manifestação do Espírito. Eu estava vivendo uma estação das manifestações do Espírito. E não vai parar, porque eu vou continuar nisso. Só que eu fazia a minha parte de me consagrar. Porque a fé, ela também tem uma ação correspondente. Se eu estava crendo nessa palavra, eu precisava fazer algo em relação a isso. Eu precisava fazer a minha parte de me consagrar, de orar em outras línguas, de estar sensível àquilo que o Espírito ia dizer, para eu não achar que era coisa da minha cabeça. Porque às vezes o Espírito Santo fala com a gente está achando que é coisa da nossa cabeça. E não é. Só que eu preciso estar sensível àquilo. Eu preciso estar sensível. Então, eu peguei aquela palavra e eu comecei a agir de acordo com aquela palavra. Eu comecei a jejuar, eu comecei a me consagrar, e eu declarava aquela palavra. É um tempo das manifestações do Espírito. É um tempo das manifestações do Espírito. E eu declarava aquilo. Teve uma vez que eu estava lá no Be Brave, no ano passado mesmo. E aí eu estava trabalhando na Verbo Shop. E eu continuei o ano inteiro declarando aquela palavra de que era um tempo das manifestações do Espírito. Eu estava crendo naquilo. Em algum lugar, em algum momento, o Espírito ele ia fluir através da minha vida. E as pessoas iam ser alcançadas. E aí eu falei, eu declarando... E aí chegou uma hora no Be Brave, teve 2 ocasiões no Be Brave, que veio assim dentro de mim, sabe? Jovens vão aceitar Jesus nesse lugar. E eu falei, como assim? O Be Brave é um evento para jovem crente, e como as pessoas vão aceitar Jesus aqui? E aí estava tranquilo lá no Verbo Shop, e aí eu entrei, sentei com a Bela e com a Lohane. E aí ouvindo a ministração, daqui a pouco lá na frente encheu de gente. E vários jovens receberam Jesus. Vários jovens foram lá para frente. E aí depois outra palavra de sabedoria de que a pessoa que estava ministrando ia chamá-la para frente. E a pessoa que estava ministrando chamou-la para frente de novo. Eu estava vivendo aquilo que eu estava declarando. Eu declarei de acordo com o que eu estava crendo daquele pastor. O que ele falou sobre a minha vida, eu acreditei naquilo. Eu acreditei naquilo. E eu comecei a viver aquilo. Sabe, Jesus, ele diz que o nosso coração, a nossa boca, ela fala do que está cheio o nosso coração. E às vezes as coisas não acontecem, como no exemplo que eu fiz aqui, porque nós aceitamos uma coisa e a gente acaba repetindo aquilo, e aí a gente desfaz tudo aquilo que a gente estava crendo, porque a gente colocou dúvida dentro do nosso coração. E às vezes é uma brincadeirinha. Às vezes é uma brincadeirinha que você acaba falando. Mas só foi uma brincadeirinha. Como assim eu preciso tomar cuidado até com as minhas brincadeiras? Sim,
Porque o nosso coração, ele não sabe o que é brincadeira ou não. Ele não sabe. Ele sabe o que é semente. Ele entende o que é semente. E ele entende que o que você fala é semente. Então, ele pega aquilo e vai produzir de acordo com aquilo. Eu dei um Google bem básico sobre semente. E eu queria ler aqui para vocês o que eu achei. Quando eu dei um Google lá, apareceu 5 coisas sobre semente. Eu não entendo muito sobre semente, né? E aí apareceu 5 coisas e eu destaquei só 2. Uma delas é polinização cruzada. E aí isso daqui se as sementes forem da mesma espécie, mas de variedades diferentes, elas podem sofrer polinização cruzada, resultando potencialmente em plantas híbridas. E aqui eu entendi isso como, eu posso declarar a palavra de várias maneiras. Eu posso pegar vários versículos sobre o mesmo assunto, que aquilo vai acontecer, vai um juntar com o outro. E a outra coisa é alelopatia. Algumas plantas liberam substâncias químicas que podem inibir o crescimento de outras. Algumas plantas liberam substâncias químicas que podem inibir o crescimento de outras. Isso está falando de uma planta normal. Se eu não souber o que eu estou plantando, uma pode acabar interferindo no crescimento da outra. E aí não cresce. Ou dá ruim, né? Não vai dar o resultado esperado. Que às vezes a gente está querendo um resultado, estamos esperando por um resultado, mas aí pegamos 2 sementes sem conhecer, às vezes sem prestar atenção, e aí acaba acontecendo isso. Uma acaba interferindo no crescimento da outra. E nós precisamos mesmo tomar cuidado com aquilo que nós falamos. E nós precisamos falar aquilo que nós queremos ver. Porque as circunstâncias, nem sempre elas vão estar nos mostrando a realidade que temos. Precisamos estar em fé. Em cima. Junto de Cristo. Onde nós estamos? Assentados. Olhando de lá de cima para as circunstâncias daqui de baixo. A minha visão daqui de vocês é completamente diferente quando eu estou aí embaixo. Porque aqui eu estou em outro lugar. Aqui eu estou olhando todas as coisas. Aqui eu consigo olhar cada um, eu consigo olhar quem está lá atrás. Aqui eu tenho uma visão panorâmica, né? Que fala? Aqui eu tenho uma visão panorâmica. Aqui eu vejo todas as coisas. E quando a gente decidiu estar com Cristo, com a sua palavra, a palavra nos mostra essa visão panorâmica, porque ela nos dá o resultado daquilo que nós queremos. Porque a circunstância está mostrando uma coisa, e a palavra de Deus, ela tem um resultado. Nós precisamos olhar para essa palavra e confessar essa palavra. Sabe, esses dias eu estava pensando sobre coisas que eu confessei e que aconteceram. Não começou com a escola de ministros, porque aquilo até parecia grande demais. Mas não começou com aquilo. Começou com outras coisas. O pastor Roberto, ele falou sobre como a igreja ela era antes. Eu não estava aqui quando eles estavam lá na garagem. Eu não faço nem ideia de onde eu estava. Mas quando eu cheguei na igreja, não era assim. Foi a confissão que trouxe essa cadeira. Porque a cadeira era uma cadeira vermelha que você tinha que tomar cuidado na cadeira que você sentava para você não rasgar a sua calça. Eu peguei essa época. No calor, era muito quente aqui. Porque não tinha ar-condicionado. A banda tinha um ventilador aqui, que às vezes nem aguentava. Era desse jeito. E aí quando eu cheguei, a igreja toda, ela declarava sobre outras cadeiras, sobre cadeiras novas, declarava sobre ar-condicionado. Eu lembro de uma época que eu estava na mídia, hoje você sobe lá, você vê uma mesa bonita. Na época que eu entrei também não era assim, era uma mesa de plástico, daquelas da cantina, e se você fazia assim, eu tinha medo de derrubar os computadores vindo para frente. Mas tudo isso aconteceu porque nós ousamos crer. Nós ousamos confessar. Nós ousamos falar aquilo que nós queríamos ver. E não aquilo que nós estávamos vendo agora. Porque a fé, ela não é aquilo que nós estamos vendo agora. A fé fala daquilo que a gente quer ver. Daquilo que nós estamos vendo por dentro.
E porque eu estou vendo por dentro, eu vou liberar com a minha boca para que aquilo aconteça. Eu quero abrir lá o que está em Romanos 10, 8. Aleluia. Pode ser na RA, por favor. Aleluia. Às vezes você está aí, você ouve a gente falando que ano passado foi bom, mas esse vai ser o melhor ano. Ano passado foi o melhor ano, mas esse vai ser melhor ainda. E às vezes não foi bom para você ano passado, mas esse ano ainda pode ser. Porque dá tempo ainda de declarar coisas sobre esse ano. Dá tempo ainda de falar aquilo que você quer ver em 2025. Porque 2025 não precisa ser como 2024, não precisa ser como 2023. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando. E nós precisamos falar isso. Eu estou crescendo, eu estou avançando, as coisas estão acontecendo. Romanos 10, 8. O que você quer ver em 2025? O que você quer ver em 2025? Você pode falar agora o que você quer ver em 2025. Você não precisa esperar estar no seu quarto. Porque quando Jesus falou, Ele não falou que era para você estar lá no seu quarto pensando, fazendo força, imaginando coisas. Ele falou, diga na onde você estiver. Na onde você estiver, você pode estar construindo o restante do seu ano. Às vezes você acordou num dia e o dia estava mal, mas você pode mudar esse dia com aquilo que você falou, com aquilo que você vai falar. E aí você acordou mal e aí você vai passar o dia inteiro falando, ai, pelo amor de Deus, não devia nem ter acordado. Não! Esse é o dia que o Senhor fez, as coisas vão acontecer para mim, eu sou favorecida por onde eu passo. As pessoas estão me procurando para me favorecerem. Os anjos estão trabalhando ao meu favor. As coisas estão acontecendo. Eu não preciso, eu não dormi. Mas sabe o que é? Que eu não dormi direito. Tá, mas você não ter dormido direito não tem nada a ver com aquilo que você vai falar. Na próxima noite, você dorme direito. E aí você ora sobre a sua noite. Eu vou deitar e eu vou descansar. Fala sobre a noite que você quer ter. Mas não, você só fica falando porque eu tenho insônia, você vai continuar tendo insônia. Eu não durmo direito, você vai continuar sem dormir direito. Toda vez que eu deito, eu não descanso. Você não vai descansar mesmo, você vai acordar como se você estivesse pior. Não, eu vou deitar e eu vou dormir. Porque o Senhor me guarda, o Senhor me protege, eu tenho uma boa cama, eu tenho uma casa, eu estou guardada. Eu vou deitar e eu vou dormir em paz. Tem versículo na Bíblia sobre isso. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Uma vez eu estava com dificuldade mesmo de dormir. Nem lembro por quê, mas eu não conseguia dormir. Deitava e ficava lá, rodando pela cama, rodando pela cama, rodando pela cama. E olhar no relógio, passou 1 hora, 1h30, 2 horas, e eu lá querendo dormir. E aí eu achei um versículo. E aí eu falei, vou pegar para mim. Em paz eu me deito e logo pego no sono. E aí teve um dia que declarando isso eu fiquei, logo pego no sono. Eu repeti logo 3 vezes, porque na quarta eu já tinha dormido. Porque eu tinha entendido que quando eu deito, eu tenho que dormir logo, eu não tenho que ficar pensando nas coisas. O que eu não consegui fazer hoje, amanhã eu faço. Tantas coisas a gente não consegue fazer de noite porque já é de noite. E não vai adiantar nada a gente passar 2 horas só pensando naquilo. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Se tem alguém aqui que não está dormindo, eu declaro você dormindo, em paz, descansando em o nome de Jesus. Acordando amanhã revigorado, pronto para fazer aquilo que o Senhor designou que você fizesse. Aleluia. Romanos 10, 8.
Aleluia. Aleluia. A gente leu, pode deixar Romanos mesmo? Lemos no começo, eu criei, por isso falei. Nós só falamos aquilo que nós estamos crendo. Se eu não estiver crendo, eu não vou estar falando nada. E eu quieta, não vai mudar circunstância nenhuma. Porque às vezes a gente não fala errado, mas a gente também não fala coisa nenhuma. Não, nós precisamos falar o que a palavra diz. Não é para eu ficar quieto o tempo todo, é para eu falar a palavra o tempo todo, de dia e de noite. É para eu falar a palavra. Romanos 10, 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então a palavra da fé, ela está na boca e no coração. Não, mas eu creio aqui. Não, a gente crê no coração e nós confessamos com a nossa boca. Se nós só crermos em Cristo e não confessarmos Ele, nós vamos para o inferno do mesmo jeito. Mas eu creio em Cristo, sim, mas precisa crer e confessar. Crer e confessar. Eu creio que o Senhor é o meu pastor, mas não está acontecendo. Você está confessando? Porque quanto mais você fala, isso cada vez mais cresce em você. E quando cresce em você, transborda, se manifesta, acontece. Eu deixei de falar algumas coisas, mas esse ano é diferente. Esse ano vai ser diferente, porque eu não quero viver o que eu vivi no ano passado. Eu quero viver melhor. Eu quero crescer mais do que eu cresci no ano passado. Eu quero fazer mais do que eu fiz no ano passado. E eu vou declarar sobre isso e eu vou agir de acordo com isso. No ano passado, eu comentei, né, que a livraria ela pagou as minhas mensalidades do Rema. Mas antes disso, antes de eu saber disso, né, eu tinha conversado com a minha equipe toda e eu falei que teríamos um valor anual. Eu ia estipular uma meta para a gente, porque se eu tenho um lugar se eu tenho uma meta, eu vou ter um lugar para chegar, né? Então eu mirei num valor de 30 mil para vender anual e eu comecei a declarar sobre aquilo. Eu comecei a declarar que íamos vender os 30 mil, para não ficar pesado, né, por assim dizer, por mês a gente tinha que vender 2.500. Só que tinha mês que a gente não vendia 2.500. Tinha mês que a gente vendia 1.500. Então, no próximo mês, o pensamento que vinha, né? Eu preciso vender agora mais do que 2.500. Agora eu vou precisar vender 3.500. Porque ficou faltando 1.000 do mês passado, e aí vou ter que acrescentar mais 1.000 aqui. Só que aí eu rebati aquilo, eu vou vender os 30 mil, nós vamos vender os 30 mil, nós vamos bater essa meta, porque é desejo do Senhor que os departamentos cresçam, é desejo do Senhor que a igreja cresça. Então eu comecei a declarar que nós íamos bater aquela meta, nós íamos vender aqueles 30 mil, eu comecei a declarar que os clientes iam vir de todos os lados, sabe, já contar o final, aconteceu. Mas não aconteceu só porque era na igreja. Aconteceu porque eu estava declarando. Se você chamar os clientes, eles vão vir de todos os lados. Eu vi a Ana quando ela começou a trabalhar de faxina e ela chamava os clientes. Ela sempre falou, Paula, chama os clientes. Chama os clientes. E eu via realmente que ela fazia isso. E eu via que acontecia. E toda vez a Ana falava, não tenho. Vinha outra pessoa, não tenho vaga. Vinha outra pessoa, eu não tenho mais vaga. Os clientes não pararam de vir porque ela não tinha vaga. Ela com vaga ou sem vaga, os clientes estavam vindo porque ela tinha declarado sobre isso. E ela declarou por tanto tempo, ela acreditou nisso, que até hoje tem gente procurando ela. E aí outro dia eu falei, nossa, tem várias clientes novas, né? Eu pensando... E aí o Senhor falou, sim, você está declarando clientes novas. E clientes novas estão vindo. Está acontecendo. Porque tem sido falado, tem sido dito.
E aí, eu quero contar os detalhes dali, porque parecia mesmo muito grande os 30 mil. Porque nunca tinha vendido 30 mil antes na livraria. E aí, eu continuei declarando que os clientes iam vir. Nós fizemos venda até para o Rio de Janeiro. O pastor Roberto me ajudou. Enviei livro para o Rio de Janeiro. Mas tem a Verbo Shop. Tem, mas eles compraram comigo. Tem a Verbo Shop. Eu amo a editora. E aí veio cliente do Rio de Janeiro, veio cliente de Minas, veio cliente do interior de São Paulo e vai continuar vindo cliente de todos os lados. Porque eu estou falando que a Verbo Shop daqui de Pirituba vai ser referência aí em São Paulo. A Verbo Shop de Pirituba vai ser referência aqui. É isso que eu estou declarando. O que você está declarando sobre o seu departamento? O que você está falando sobre o seu departamento? Ah, mas eu não sou líder. Você não precisa ser líder. Porque quando eu estava chamando as mesas lá da mídia, eu não era líder. Nunca fui líder da mídia. Eu nunca fui pastor da igreja para me juntar com o pastor para orar pelas cadeiras. Ou pelo ar-condicionado, ou pelo departamento infantil. A gente não precisa ser alguma coisa para falar. Precisa ter uma boca para falar. A fé, ela tem uma voz. O que você está falando? O que você está falando? E aí, quando chegou em dezembro, eu olhei lá, tinha 6 mil para vender. Nem da Black Friday a gente vendeu 6 mil no mês. E aí, eu conversando com o Pedrinho, eu falei, tem 6 mil para a gente vender. Você crê? Creio, já aconteceu. Nós vendemos mais de 6 mil. Nós vendemos 7 mil e mais um pouquinho. Nós não vendemos os 30 mil. Nós vendemos 31.900. Foram quase 2 mil a mais do que eu estava declarando. Porque Deus, Ele faz infinitamente mais do que você pensa ou você pede. Mas você não está pensando e não está pedindo. Como Ele vai fazer infinitamente mais? Eu preciso pensar em alguma coisa. E aquilo que eu estou pensando constantemente, aquilo que eu vou estar falando constantemente também. Eu preciso dar ferramentas para que o Senhor trabalhe. E aí você está aí olhando, Senhor, mas como que vai ser? Fale. Fale você como vai ser. Fale você, decrete aí na onde você está o que você quer ver. A forma que você quer. Do tamanho que você quer, da cor que você quer. Não é grande demais. Nunca é grande demais. A palavra fala que o maior habita em nós. Sabe? Osasco é menor que São Paulo. Por isso está dentro de São Paulo. E a Bíblia está falando que o Senhor, Ele está dentro de nós. Eu não posso me ver pequena se o Senhor está habitando em mim. Eu não posso me ver pequena. Eu não posso achar que não vai acontecer. É grande demais. Não, não é grande demais. O que parece, não importa o que parece, eu não vivo por aquilo que eu estou vendo. Eu estou assentado com Cristo com uma visão ampla. Não importa aquilo que eu estou vendo. Sim, a fé, ela não nega os fatos. Mas ela não abraça os fatos. Ela abraça aquilo que a palavra diz. E a palavra diz que nós podemos todas as coisas em Cristo. A palavra diz que nós somos curados. A palavra diz que nós somos santos. A palavra diz que onde nós colocamos as nossas mãos prospera. Na onde você está? Está prosperando? Você precisa falar. Na onde eu estou prospera. Na onde eu estou prospera. Essa empresa vai crescer. Porque eu estou aqui. Não por causa de mim mesmo, mas por causa do Senhor. O pastor Roberto falou sobre a porta do shopping que abre por causa do sensor da presença. Nós precisamos viver com a consciência da presença. Porque então eu vou entender que todas as coisas estão acontecendo por causa da presença. Por causa da presença em mim as coisas estão acontecendo. As pessoas olham para mim e vê algo diferente. É por causa da presença.
É por causa dele. Sempre vai ser por causa dele. Só que aí a gente vive uma vida como se... hoje eu não senti nada, então... Não, nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Nós vivemos com base no que Deus falou. Nós não vivemos. A fé não vive... A fé não vive por vistas. Sabe? Deus, ele falou o quê? Haja. E o que aconteceu? Agiu. Depois do bebe vem o agiu. Deus falou haja. Só que agora eu estou me achando tão assim, tão grande, que eu não preciso mais falar nada. Sim, Deus precisou falar haja luz. E ouve. Antes de ver, eu preciso falar. Antes de ver, eu preciso chamar. Pastor, empresta aqui sua Bíblia para mim, por favor. Aqui eu falei com ele. Bíblia, vem aqui. E a Bíblia veio até mim. Eu não fiz nada, eu falei, Bíblia, vem. E a Bíblia veio. Eu preciso chamar aquilo que eu quero. Eu preciso chamar. Obrigado, pastor. Você não precisa falar, vem aqui, por favor. Eu falei, por favor, que eu preciso ser educada. Só que antes de eu ver, eu preciso chamar, eu preciso falar, eu preciso construir aquilo. Qual é o futuro que você quer para os seus filhos? Hoje, ontem, essa semana, na verdade, eu peguei algumas palavras, algumas ministrações do pastor sobre confissão, sobre fé. E ele falou as coisas que ele estava confessando sobre a Sara e sobre o Guga. O que você está declarando sobre os seus filhos? Nada. Se a sua resposta for nada, nada vai acontecer. Ou coisas que você não quer. Porque não adianta ficar quieto, não adianta não falar errado. Precisa falar e falar certo. Precisa falar e falar certo. Eu estava ouvindo uma ministração do Charles Capps. E lá ele fala que depois de uma ministração, depois que ele falou sobre confissão, um casal chegou nele e o casal falou para ele, olha, obrigada por essa mensagem. E aí depois de um tempo eles explicaram que antes daquela mensagem, eles tinham um terreno para vender. Só que eles sempre falavam que ninguém queria. Ninguém queria, está difícil de vender, ninguém quer esse terreno, ninguém quer esse terreno. E aí a partir do momento que eles mudaram aquilo que eles estavam falando, eles venderam o terreno. A partir do momento que eles pegaram aquilo, entenderam aquilo e começaram a praticar, aconteceu. E aí eles chegaram no Charles Capps depois e falaram, olha, aconteceu isso, nós estávamos há 2 anos tentando vender o terreno, só que eu acreditei naquilo que você falou e eu falei que ia ser fácil, que eu ia vender o terreno. E aconteceu, eu vendi o terreno. Aconteceu. Porque eles falaram, eles mudaram aquilo que eles estavam falando. Nós precisamos mudar aquilo que nós estamos falando. O ano está começando e eu preciso não só fazer a lista, mas eu preciso confessar aquilo que eu quero ver. O final de 2025 não é para ser como o começo de 2025. É para ser muito melhor. É para ser muito maior. Não é para vivermos num nível. É para crescermos cada vez mais. O Senhor nos chama para crescer. Ele falou, multiplique-se. Multiplique-se a crescimento. O Senhor fala para que a gente cresça. Ele deseja que nós cresçamos. Nós somos uma igreja da palavra da fé. Nós falamos e as coisas acontecemos. As coisas acontecem. Nós precisamos falar sobre as coisas que queremos ver na nossa casa, na nossa vida e na nossa igreja. Pirituba vai crescer. Pirituba vai crescer muito. Vai crescer muito mesmo. Toda pessoa que entra no meu departamento, eu falo, estamos crescendo e avançando. Estamos crescendo. Nós estamos crescendo.
Ah, mas só tem meia dúzia de pessoas. Nós estamos crescendo. E vamos continuar crescendo. Porque não tem limite com Deus. Não tem. Eu vou crescer até onde eu quiser. Eu vou crescer até onde eu crer que eu posso crescer. Como vai ser o seu final de ano? Você vai olhar para trás e vai falar, mais um ano se passou? É isso? Ou você vai falar, obrigada, Senhor, porque realmente esse foi o melhor ano da minha vida? Ou você vai olhar para trás e você vai ver o tanto que você cresceu, o tanto que você avançou? Ou você vai olhar para trás e vai falar, mais uma vez eu fiquei no lugar. Não podemos ficar no mesmo lugar a vida toda. Precisamos crescer confiando no Senhor e naquilo que Ele disse. Eu gostaria de chamar a banda. O que você está esperando para 2025? O que você está esperando? O que você está falando? Nós precisamos falar. Nós precisamos crer, nós precisamos dançar sobre isso. Eu passei 1 ano e meio falando sobre a escola de ministros para mim mesmo, porque não era para convencer Deus. Porque a palavra diz que quando o Senhor Ele nos dá um desejo, Ele nos dá capacidade para realizar aquilo. Então eu fiquei falando sobre a escola de ministros, não era para convencer Deus, era para eu acreditar. E aconteceu. Glória a Deus por isso, aconteceu. Sobre o que você vai dançar essa noite? Eu falei aquela hora, eu vou repetir. Se você não pegou no 2024, que estava tudo suprido, estava tudo preparado, você pode pegar essa noite. Está tudo preparado, está tudo suprido, está tudo feito. 1 semana depois, o pastor me mandou uma mensagem e eu tive uma conversa. Estava tudo pago praticamente. Você pode receber uma mensagem, não 1 semana. Pode receber uma mensagem hoje. Olha, o que você queria? Está tudo pago. Está tudo feito. Ei, o que está faltando? Está tudo preparado. (2025) é o melhor ano. 2025 é o melhor ano dessa igreja. Mas sabe, não se compara a 2026. Está tudo suprido também. Está tudo pronto, está tudo preparado. As coisas vão acontecer, nós estamos crescendo. Verbo da Vida Pirituba é um farol nesse lugar. Essa cidade vai ser chacoalhada por causa dessa igreja. As portas do inferno não podem prevalecer. Não vão. Nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo. Aleluia. Pode se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Sabe, você pode festejar hoje da mesma forma que você quer festejar no dia 31. A gente não precisa esperar o pastor vir aqui no dia 31 e trazer uma mensagem pra gente. Outra mensagem poderosa. Você pode festejar agora. Você pode festejar agora aquilo que você quer. Olhar para trás em 2025 e falar, aconteceu. Eu vivi tudo isso. Você pode festejar agora. Você pode festejar agora. Aleluia! E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha
muita coisa vai acontecer. E você vai ter que se levantar com ousadia e autoridade para mandar o diabo sair correndo. Porque esse ano muita coisa vai acontecer. Porque esse ano muita coisa vai acontecer. E nenhuma tempestade pode parar a gente. Nenhuma tempestade, nenhum vento forte tem poder algum sobre nós. As coisas vão acontecer. Ah, porque o Senhor nunca perdeu e não vai ser agora. O Senhor nunca perdeu e não vai ser agora. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou para você sobre 2025? Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou sobre 2025?